A adesão dos jovens à nova modalidade vinda de Inglaterra era cada vez maior e um deles, Francisco da Ponte e Horta Cavazo, juntamente com o seu irmão José Maria, fundou em 1902 o Sport Clube de Belas, coletividade que está na origem do Sporting Clube de Portugal. Se é certo que Belas continuou a ser no ano seguinte o centro das atenções dos desportistas, não é menos verdade que o facto de alguns residirem no Campo Grande, em Lisboa, determinou por alturas de 1904 o fechar de portas do Sport Clube de Belas para dar lugar ao Campo Grande Futebol Clube. Aos que viam esta nova coletividade como uma instituição de recreio e festas, havia um importante grupo que defendia a prática desportiva como essência do próprio clube. Desta forma, Gavazo bateu com a porta e o mesmo fez José Alvalade com uma frase que ficou histórica: "Vou procurar o meu avô e ele vai dar-me dinheiro para fundar outro clube." Assim sendo, o Sporting Clube de Portugal surge efetivamente a 1 de julho de 1906, quando José Alvalade, revelando uma enorme visão histórica, proferiu a 8 de maio o célebre voto: "Queremos que este clube seja tão grande como os maiores da Europa." O primeiro campo de jogos do Sporting situou-se no sítio das Mouras, na Alameda das Linhas de Torres, a antiga Alameda do Lumiar, número 73, ao lado do Chafariz das Mouras, sendo uma metade no local onde hoje se situa o Hospital Polivalente. O segundo campo de jogos resultou de grandes beneficiações. Inaugurado a 4 de julho de 1907, de tal modo que foi considerado o melhor de Portugal, constituído por recinto de futebol, pista de atletismo, 2 campos de ténis, pavilhão com vestiários e armários pessoais, chuveiros e banhos de imersão, salão de estar e de jogos de cartas, cozinha de preparação de lanche, tudo financiado por José Alvalade. O Sporting saiu do sítio das Mouras para ocupar o Campo Grande 412 no dia 1 de abril de 1917, data da sua inauguração. Posteriormente, em 1935, passou para o Estádio de Lisboa, mais conhecido por Estádio do Lumiar, que 10 anos mais tarde receberia importantes obras de beneficiação. A verdade é que o Estádio do Lumiar era já pequeno demais para a grandeza do clube. O futebol leonino conquistara uma imagem de grande qualidade. As vitórias sucediam-se, o prestígio era cada vez maior e projetava-se além fronteiras. Desta forma, no dia 10 de junho de 1956, foi inaugurado o novo e imponente Estádio José Alvalade. Seria o 6º campo de jogos do Sporting. Lisboa conta com mais um grandioso estádio, o do Sporting, que foi inaugurado no Dia de Portugal. Dezenas de milhares de pessoas assistiram a esta memorável tarde, à qual presidiu o chefe do Estado, o general Craveiro Lopes, que a multidão entusiasticamente aclamou ao assomar à tribuna. A inauguração oficial foi feita em nome do Presidente da República pelo Ministro da Educação Nacional. Em seguida, o chefe do Estado desceu ao campo para colocar no estandarte do Sporting Clube de Portugal as insígnias do mérito desportivo. Representações de todos os clubes do país, do mais importante ao mais humilde, desfilaram em vistoso cortejo, prestando assim a sua homenagem a um clube pelo esforço dos seus atletas, sócios e dirigentes, sob erguer uma obra de tal grandeza. O Estádio José Alvalade, verdadeiro monumento à grandeza e glória do Sporting, sofreu em 1983, sob a presidência de João Rocha, importantes melhorias com o fecho do estádio através da construção da chamada Bancada Nova, que substituiu o tradicional peão. O espaço por debaixo da bancada foi superiormente aproveitado, entre outras coisas, para a construção de uma piscina e de um pavilhão para as restantes modalidades desportivas, a inesquecível Nave de Alvalade. Aqui podemos ver imagens aéreas de uma das últimas tardes de glória do Estádio José Alvalade, a saber, 5 de maio de 2002, a quando da conquista do 18º título nacional. No final da década de 90, com os grandes esforços de transformação realizados no Sporting e a desejada ativação de um património imobiliário estagnado, a construção de um moderno estádio multifuncional e capaz de ter vida em todos os dias do ano tornou-se um desejo e uma necessidade. Assim, mesmo antes de saber que Portugal iria organizar o Campeonato da Europa de Futebol, em 2004, o Sporting decidiu construir um novo estádio, o 7º desde a sua fundação, com o nome também de José Alvalade, porque os estatutos do clube assim o estabelecem em homenagem ao seu fundador.
Instalado ao lado do seu irmão mais velho, o novo estádio José Alvalade é um complexo de referência europeia, tendo já recebido 5 jogos do Euro 2004 e uma final da Taça UEFA. A estreia do novo estádio foi recebida por todos os sportinguistas com enorme pompa e circunstância, num jogo que opôs as equipas do Sporting e do Manchester United. Para a história fica a vitória por 3-1, com Luís Filipe a marcar o primeiro gol do novo estádio e João Pinto a bizar de seguida. Partida esta que ficou marcada pela extraordinária assistência de 48.992 espectadores, bem como pela fantástica exibição do jovem Cristiano Ronaldo, que lhe valeu, passado poucos dias, a transferência para os Red Devils. Pouco tempo antes de falecer, Jesus Correia, um dos inesquecíveis 5 violinos, deu o pontapé de saída no jogo inaugural do novo estádio, que assinalou a estreia do estádio José Alvalade, a 6 de agosto de 2003. Estádio para a nova geração de fãs, com todas as condições de comodidade e segurança, foi agraciado pela UEFA com a placa de estádio 5 estrelas, que poderá ser consultada no All VIP, um verdadeiro estádio para todas as famílias sportinguistas. O primeiro emblema do Sporting surge em 1907, em forma circular, com um leão rampante a destacar-se no fundo verde. Até que em 1913, por influência de Hugo Moraes Sarmento, passa a apresentar um leão rampante branco num escudo de fundo verde. Em 1930, foi oficialmente adotado o terceiro emblema do clube, que está na gênese do que perdurou até 2000, um leão rampante de pé, a branco, sob um fundo verde. Em 1945, surge um novo emblema, onde se evidencia a sigla do clube, SCP, pela primeira vez a coroar o símbolo. O quinto e atual emblema do Sporting foi implementado em 2001, num estilo mais jovem e adequado para a nova geração de fãs. Quando o Sporting nasceu, em 1906, adotou um equipamento todo branco, cor base que já vinha do Campo Grande Futebol Clube. Em 1908, registra-se a estreia da camisola bipartida verde e branca, usada exclusivamente pelo futebol, inicialmente com calção branco e a partir de 1915 com o calção preto. Em finais de 1926, ao assistir a uma partida de rugby em que intervinha o Racing de Paris, Salazar Carreira ficou impressionado com as camisolas listadas usadas por esta equipa, trazendo uma para Lisboa e adotando-as às cores do clube, verde e branco. Quando, em julho de 1928, a equipa de futebol do Sporting se deslocou ao Brasil e, depois de ponderadas as condições climatéricas daquele país, foi decidido levar as camisolas de rugby, essencialmente por serem mais leves que as tradicionais camisolas de futebol. Presentemente, o futebol do Sporting utiliza 3 tipos de equipamentos: o listado, o stromp, o antigo bipartido, e todas as épocas um equipamento alternativo que goza de grande popularidade entre os mais jovens. No ano do centenário, os únicos equipamentos utilizados por todas as equipas do clube foram réplicas do primeiro equipamento de 1908, stromp, e da camisola da equipa vencedora da Taça dos Vencedores das Taças, listada, não havendo lugar para o habitual terceiro equipamento alternativo. Era o assinalar de uma história fantástica de 100 anos de feitos ímpares para o desporto nacional. A Puma, o novo parceiro desportivo, apresentou os 3 modelos para este ano, para além de toda uma gama de outros produtos para o dia-a-dia dos sportinguistas, que poderão ser encontrados na loja oficial do clube, situada no Alvaláxia Shopping e Lazer. A alta competição, a criatividade estética, o espetáculo e a dinâmica comercial do Sporting e dos seus parceiros determinam variantes, mas o verde e branco e o leão combativo identificarão sempre a mística única do clube, que orgulhosamente se destaca como a maior potência desportiva nacional. Logo no nascimento do Sporting começaram a surgir os primeiros ídolos. Francisco Stromp foi, sem dúvida, a primeira grande estrela do futebol leonino. A ele se juntaram Jorge Vieira, António Stromp, Artur José Pereira, João Francisco, Jaime Gonçalves, Torres Pereira e o guarda-redes Cipriano dos Santos. Eu parece que já os estou a ver. A bola é posta em jogo. Os nossos avançam como leões. Não, Canário recebe a bola e passa Travassos. Travassos dribla Guilherme, que se estende ao comprimento e passa a Vasquez. Vasquez recebe a bola e passa ao Albano. Albano passa a Jesus Correia. Jesus Correia senta e põe o teu completamente isolado. Corre para as várias chutas. Gol! Ai, meu Deus, o que aconteceu? Meteu um gol. Os 5 violinos foram os meninos de ouro de uma equipa onde também se destacavam, entre outros, Azevedo, Álvaro Cardoso, Otávio Barrosa, Carlos Canário, e ficariam para sempre como uma das mais importantes legendas do futebol nacional.
José Travassos foi em 1955 o primeiro português a jogar pela Seleção da Europa, que em Belfast derrotou a Grã-Bretanha por 4-1. Fernando Peiroteu ainda hoje é o recordista de golos marcados à escala mundial, 635 golos em 393 jogos com a camisola do Sporting. Vasques, apelidado de Malhoa pelas suas belas fintas. Jesus Correia, o Dois Amores, pela sua paixão também ao hóquei em patins, e Albano completavam este fantástico quinteto que jamais os sportinguistas irão esquecer. A finalizar a década de 50, de registar uma vitória histórica do Sporting por 6-1 sobre o Futebol Clube do Porto. Expectativa, disputou-se no estádio de Alvalade o desafio de futebol entre sportinguistas e portuenses. Sérios candidatos ao título de campeões nacionais, os lisboetas, conscientes da importância vital do jogo, lançaram-se desde os primeiros minutos num ataque ardoroso que colocou em apuros a defesa do adversário. Há que assinalar, todavia, o brio com que os visitantes procuraram contrariar os desígnios dos verde-brancos, efetuando rápidas e perigosas incursões até à baliza defendida por Otávio de Sá. Mas o Sporting obteve o seu primeiro tento. Marcou o brasileiro Vadinho com um pontapé enviesado que surpreendeu a curso. Depois, o comando do Prélio pertenceu com raras exceções aos sportinguistas, que acabaram por vencer por 6-1, resultado invulgar entre equipas da mesma igualha. De salientar o desportivismo dos contendores, praticando um futebol viril mas leal que proporcionou um espetáculo cheio de vibração e beleza. Em 1962-63, perante um público entusiasta, o Sporting venceu folgadamente o Vitória de Guimarães por 4-0, vencendo assim a sua 6ª Taça de Portugal. Sob fortes aplausos, Carvalho mostrou o troféu conquistado, ponto de partida para uma grande carreira internacional na Taça dos Vencedores das Taças. Na primeira eliminatória, coube ao Sporting defrontar a equipa italiana do Atalanta, após uma derrota por 2-0 em Bérgamo. Em Lisboa, a 9 de setembro de 1963, os Leões, ainda sem palmarés internacional, recebiam os italianos debaixo de alguma expectativa. O Sporting precisava de ganhar por 2 golos de diferença. Então, os golos fora não valiam como forma de desempate como nos dias de hoje. Numa equipa fantástica, destaque para Hilário, Mário Lino, Fernando Mendes e Carvalho. Seriam apenas estes 2 últimos que jogariam todos os 12 encontros da prova. Aos 5 minutos da primeira parte, a esperança brilhou em Alvalade quando o Sporting inaugurou o marcador, através de Figueiredo, aquele que ficou conhecido no futebol português como o Alta Fini de Cernache, em parte devido à sua propensão para marcar golos ao eterno rival Benfica. Com este resultado, o Sporting teve de discutir a passagem à próxima fase, num terceiro jogo a disputar em Barcelona, onde voltou a vencer novamente a equipa italiana por 3-1. No entanto, a tarefa dos Leões não foi fácil. O jogador italiano Nova colocou o Atalanta em vantagem na eliminatória aos 20 minutos. O Sporting não se deu por vencido e apenas 3 minutos depois chegou à igualdade com um chapéu exímio de Mascarenhas. Mas só no prolongamento é que tudo se decidiu. Primeiro por Lúcio e depois Mascarenhas, a cabecear para o terceiro gol do Sporting. Esta seria uma longa prova que começara no outono de 1963 e haveria de terminar em glória no verão de 1964. Ficava na história do Sporting a grande arrancada de Barcelona. Ultrapassado o Atalanta, coube ao Sporting defrontar nos oitavos de final a equipa do Apoel Nicosia, do Chipre. No jogo da primeira mão, no estádio José Alvalade, a 13 de novembro de 1963, o Sporting venceu por 16-1, o que continua a ser a maior goleada em provas das competições europeias. O primeiro golo foi apontado por Mascarenhas, logo aos 5 minutos. Num jogo disputado debaixo de chuva, apenas 2 minutos depois, o médio Ferreira Pinto fazia o 2-0. Embora copiosamente derrotados, os cipriotas aos 24 minutos, através de Andreu, fizeram o seu ponto de honra, colocando então o resultado em 3-1. O quarto golo leonino aconteceu 3 minutos depois, uma vez mais através do avançado Mascarenhas, que apontou nada mais, nada menos que 6 dos 16 golos. Outro recorde que perdura até hoje nas competições europeias. Nos quartos de final, o Sporting viria a encontrar outras dificuldades. Calhar em sorte o poderoso Manchester United. A primeira mão jogou-se em Old Trafford, decorria o mês de fevereiro de 1964. Logo aos 22 minutos, Denis Law inaugurou o marcador. Era o primeiro de uma goleada que mais tarde viria a dar que falar na história da prova, do Sporting e do Manchester.
Com um gol anulado a Mascarenhas e a vencer por 2-0 no intervalo, com ambos os gols apontados por Osvaldo Silva, o Sporting anulou a vantagem dos ingleses logo no início da segunda parte. Aos 47 minutos, Geo fez o 3-0 para os Leões e somente 5 minutos depois, Moraes apontou o quarto gol leonino, levando à loucura todos os espectadores em Alvalade. O impensável estava conseguido. O Sporting estava à beira de eliminar o poderoso Manchester United com um resultado estrondoso na Europa do futebol. Osvaldo Silva, o melhor em campo, soberbo na marcação de um livre aos 19 minutos do segundo tempo, fixou o resultado em 5-0, apontando o seu quarto golo na soma das duas mãos frente aos ingleses. Estava assim escrita uma das mais belas páginas na carreira do Sporting na Taça dos Vencedores das Taças, ou como haveria de ser escrita na imprensa da manhã seguinte, uma proeza sensacional deste fantástico grupo de jogadores. Depois dos sempre incómodos italianos, os ingênuos cipriotas, os Leões acabavam de derrotar o Manchester United. No entanto, muito haveria ainda por contar. Nas meias finais, o Sporting defrontou o Olympique de Lyon. O 0-0 de França pôs os Leões a um passo de Bruxelas, adiada para Madrid após um novo empate, desta feita em Alvalade por 1-1. Na capital espanhola, no estádio metropolitano do Atlético de Madrid, a 5 de maio de 1964, começou então a escrever-se o Maio de 64 do Sporting. A assinatura ficou a cargo de Osvaldo Silva, quando aos 64 minutos apontou o único gol do desafio. Soberba execução de um grande jogador, um jogador de gênio, através dos tempos do melhor que desembarcou do Brasil rumo a Portugal. Este resultado, conseguido em terras de Espanha, colocou o Sporting na sua primeira final europeia, a terceira de equipas portuguesas, depois de muito suor, muitas lágrimas, mas muitas alegrias. O Sporting Clube de Portugal para Bruxelas, onde vai disputar a final da Taça dos Vencedores das Taças, frente ao MTK da Hungria. Ao longo de 10 jogos, somou 6 vitórias, empatou 2 jogos e perdeu 2. Marcou 32 golos, tendo sofrido 10. Eliminado o Olympique de Lyon após o desempate de Madrid, Bruxelas era a final conquistada. A final terminou empatada a 3 golos e apenas 2 dias depois o jogo decisivo teve de ser repetido em Antuérpia, onde valeu o Cantinho de Moraes. A Taça dos Vencedores das Taças veio pela primeira e única vez para Lisboa. A bola vai partiu com boa conta para a baliza, gol! Do Sporting, Marco Moraes diretamente da zona do campo. A terra estremeceu e verde se tornou, o sonho aconteceu, um golo só bastou, um golo do Moraes que não esquece mais. Viva o Sporting, gritou a multidão em ovação que teve a raça para ganhar a grande taça. Pois então, 11 leões com o querer do só leão, com 1000 razões para vencer no coração. Viva o Sporting, que até contra o azar lutou com fé e a portuguesa pôs na luta mais grandeza, mais valente. Assim falou de Portugal às multidões, assim ganhou essa final de campeões. Eis a fotografia da praxe, tirada no estádio José Alvalade, onde se destaca o professor Reis Pinto, o enfermeiro massagista Manuel Marques e os técnicos Anselmo Fernandes e Francisco Reboredo. Uma outra figura marcante do futebol do Sporting e que soube conquistar todos os adeptos leoninos graças ao perfume do seu futebol e à sua extraordinária veia goleadora foi Héctor Yazalde. Em 1973-74, sagra-se o melhor marcador do Campeonato Nacional com 46 golos. Recebeu a bola de prata e conquista a bota de ouro atribuída ao melhor marcador europeu. Na época seguinte, ano em que o Sporting conquista mais uma Taça de Portugal, Yazalde recebe também ele mais uma bola de prata. Héctor Yazalde tornara-se assim uma figura incontornável da história verde e branca. Esta é a equipa do Sporting que na época de 73-74 conquistou o título nacional, ganhou a Taça de Portugal e chegou às meias finais da Taça dos Vencedores das Taças. No último encontro do Campeonato Nacional, o Sporting faz a festa do título derrotando o Barreirense por 3-0. Mais uma tarde de alegria e muita emoção no estádio do Jamor com um saboroso triunfo por 2-1 sobre o eterno rival Benfica na decisiva partida da Taça de Portugal. Os autores dos golos foram Chico aos 89 minutos e Marinho já no prolongamento. Jogues bem, jogues mal, para nós és
Em 1979, o Sporting é o primeiro clube português a realizar uma digressão pela República Popular de Angola. A década de 80 começa da melhor forma com a conquista do Campeonato Nacional. Estas são imagens com a União de Leiria que o Sporting venceu por 3-0, em que Rui Jordão foi o herói do dia ao apontar 2 golos. Em 81-82, o Sporting consegue o seu primeiro tri da sua história. Campeonato Nacional, Taça de Portugal e Supertaça Cândido de Oliveira. O então presidente do clube, João Rocha, manifestou a sua total confiança nos jogadores antes da entrada em campo, num jogo em que o Sporting derrotou copiosamente o Rio Ave por 7-1. A equipa que subiu ao relevado no dia 16 de maio foi Merzaros, Barão, Eurico, Bastos, Mário Jorge, Ademar, Virgílio, Marinho, Lito, Manuel Fernandes com 2 golos e Jordão, autor de 5 golos nessa partida. Em 1986, o Sporting comemora 80 anos ao serviço do desporto nacional e, em dezembro, teve um dos seus melhores presentes. A equipa de futebol, que no ano seguinte viria a conquistar a sua segunda Supertaça Cândido de Oliveira, recebeu no dia 14 de dezembro de 1986 o eterno rival Benfica e esmagou por uns esclarecedores 7-1, com 4 golos apontados por Manuel Fernandes, 2 de Mário Jorge e 1 do avançado inglês Mead. Uma curva belíssima, uma equipa fantástica, és a nossa fé, Força Sporting. Esta jornada ficou ainda marcada pela homenagem prestada a uma das maiores figuras sportinguistas de todos os tempos, o enfermeiro massagista Manuel Marques, o homem das mãos de ouro, que completou 50 anos ininterruptos ao serviço do seu clube de sempre, o Sporting Clube de Portugal. Um dia que os sportinguistas nunca irão esquecer. Força Sporting.
Em 1995, os Leões conquistam mais uma Taça de Portugal ao derrotar o Marítimo no Jamor com 2 golos do búlgaro Jordanov. O capitão Marco Aurélio ergue o troféu, sendo que esse jogo fica ainda marcado pela despedida de 2 grandes glórias do futebol leonino, Luís Figo e Krasimir Balakov, que na festa que se seguiu em Alvalade dirigiram palavras sentidas a todos os sportinguistas presentes. Ambos, mesmo longe do clube, continuam ainda hoje a ser sócios do Sporting Clube de Portugal. Uma equipa fantástica. A terceira vitória na Supertaça Cândido de Oliveira ocorreu frente ao Futebol Clube do Porto por 3-0. O jogo foi disputado em Paris, prémio justo para os imigrantes portugueses que em França e noutros países da Europa e do mundo continuam a viver intensamente a carreira dos seus clubes. Marcaram os golos Ricardo Sá Pinto por 2 ocasiões e Carlos Xavier de grande penalidade. Força Sporting, ale, ale. Força Sporting. É sem dúvida notável o historial do futebol do Sporting. No entanto, todos os sportinguistas terão um carinho especial pelo título alcançado na época de 99-2000, o primeiro do novo milénio. Nessa equipa brilhavam a grande altura Peter Schmeichel, André Cruz, César Prates, Rui Jorge, Vidigal, Aldo Ducha, Pedro Barbosa e o matador argentino Beto Acosta, entre outros. Na 26ª jornada, os Leões receberam o líder Futebol Clube do Porto com uma distância de 2 pontos para o topo da classificação. André Cruz e Acosta marcaram os golos que levaram à loucura as mais de 50 mil pessoas que enchiam de esperança o estádio José Alvalade. Faltavam 8 jornadas até ao fim do Campeonato Nacional, oportunidade que os Leões não desperdiçariam, somando assim o seu 17º título nacional. Ao Acosta os parabéns, goleador do nosso ataque. Ao Barbosa os parabéns, a magia de um craque. Parabéns, parabéns ao jogador sportinguista. 2 épocas depois, ao apontar 2 golos na última jornada frente ao Beira-Mar, Mário Jardel alcança os 42 golos que lhe permitem ser o segundo jogador da história do futebol leonino a ganhar a bota de ouro, logo depois de Héctor Yazalde. Um meio-campo de luxo serviu ao longo de toda a época o ponta de lança brasileiro e merece assim ficar na história do Sporting. Os jovens Quaresma e Hugo Viana e os consagrados Pedro Barbosa e João Pinto foram os reis das assistências num campeonato de 34 jornadas em que os Leões perderam apenas 3 jogos e marcaram 74 golos. À noite, no Parque das Nações e pelas ruas de Lisboa, milhares de sportinguistas e os jogadores divertiram-se ao som da música Só Eu Sei, CD da claque da Juventude Leonina que atingiu a dupla platina. Sem dúvida, uma noite inesquecível para toda a família sportinguista. Após ter vencido o Belenenses na última jornada da Liga por uns esclarecedores 4-0, o Sporting viria a encontrar o Clube da Cruz de Cristo no dia 27 de maio para a 67ª final da Taça de Portugal. O golo de Liadson surgiu mesmo ao cair do pano, seguindo-se uma enorme festa onde as cores verde e branca predominavam. O Sporting estava então a poucos minutos de ganhar a sua 14ª Taça de Portugal. Mergulha, Costinha não chega a gol! Liadson, gol! É do Sporting a 3 minutos do fim. Cruzamento do Miguel Veloso, Costinha a mergulhar tentando interceptar, mas Liadson levemente, pé ante pé, apareceu ali mais rápido, toda a gente a desviar para a baliza. Está feito o primeiro gol no Jamor e a festa é enorme e é verde. A festa prosseguiu no estádio José Alvalade, com milhares de sportinguistas à espera para ver mais de perto os seus ídolos e a taça acabada de conquistar. Terminada
Terminada a época 2006-2007 a vencer, nada melhor que iniciar a presente época desportiva na mesma toada. Vitória em Leiria, ao campeão nacional Futebol Clube do Porto, com um gol solitário do recém-contratado Marat Ismailov. Nesta competição, os Leões conseguem uma proeza inédita. Nas 6 vezes que disputaram o troféu, venceram sempre. 3 das quais conquistadas precisamente ao Futebol Clube do Porto. Depois de António Strompe ter sido o primeiro atleta olímpico do clube em 1912, um dos principais impulsionadores do atletismo no Sporting e em Portugal foi, sem dúvida nenhuma, Salazar Carreira. Importante desportista, treinador, dirigente e presidente do Sporting Clube de Portugal. Outra figura de destaque foi Manuel Faria, que durante 2 anos consecutivos venceu a mítica prova de São Silvestre de São Paulo, uma das mais conceituadas do mundo. Aqui podemos ver imagens inéditas da sua prova em 1957. Manuel Faria, que foi um dos primeiros representantes à escala mundial da fantástica escola de meio fundo do Sporting Clube de Portugal, teria nas décadas seguintes 2 atletas de quem certamente muito se orgulharia, Fernando Mamed e Carlos Lopes, superiormente treinados pelo professor Mário Muniz Pereira. Estas imagens são da célebre vitória de Fernando Mamed em Estocolmo. Decorria o ano de 1984, onde o atleta leonino bateu o recorde do mundo dos 10.000 metros, proeza que ficaria a seu cargo durante 5 anos e como recorde da Europa por 15. No final, um abraço emocionado dos 3 obreiros desta proeza do Sporting e de Portugal. O outro dos grandes nomes do atletismo do Sporting, de Portugal e do mundo foi, sem qualquer espécie de dúvida, Carlos Lopes, o primeiro português a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Tricampeão do mundo de corta-mato, dezenas de vezes campeão de Portugal, recordista dos 5 e dos 10.000 metros, Carlos Lopes acabaria por se notabilizar internacionalmente como um dos melhores maratonistas mundiais de todos os tempos, mantendo durante anos a melhor marca mundial da difícil especialidade e entrando no novo século ainda como o melhor maratonista europeu. Uma carreira que não faltou uma única vitória, uma única medalha, um único título. Carlos Lopes ganhou tudo aquilo o que havia para ganhar. Dando seguimento às brilhantes conquistas efetuadas, o atletismo do Sporting continuou e continua a dar muitas alegrias a todos os sportinguistas e portugueses através de grandes atletas. Gêmeos Castro, Rui Silva, Francis Obicoelo e Naide Gomes são apenas alguns dos exemplos de maior destaque, sempre superiormente comandados pelo brilhantismo do professor Mário Muniz Pereira. Sem dúvida que a história do atletismo nacional se confunde com a própria história do atletismo do Sporting Clube de Portugal, modalidade que subsiste no clube desde a sua fundação em 1906. Praticamente desde a sua fundação que o Sporting, clube eclético por tradição e por vocação, tem vindo a colecionar vitórias, títulos e troféus nas mais diversas modalidades, incluindo algumas que, não sendo atualmente praticadas no clube, sabe bem recordar. Neste caso, um motorismo com imagens de uma prova organizada pelo Sporting, com partida na Rua de Santa Marta, em pleno coração de Lisboa. Prova de regularidade, prova de estrada e prova de perícia. A de estrada abrangia um percurso de 107 km entre a Rua de Santa Marta, em Lisboa, e a entrada de Cascais, passando por Sintra, Polares, Pena, Malveira da Serra e Alcabidez.
Nestas imagens, um jogo de voleibol entre o Sporting e o Benfica no pavilhão do Instituto Superior Técnico em finais dos anos 50. Conseguimos identificar na equipa leonina nomes como o professor Mário Muniz Pereira, João Chara Brasil e Casal Ribeiro. Voleibol de nível superior para a época. A título de curiosidade, o Sporting conta no seu historial com 5 títulos nacionais, não sendo de momento uma modalidade praticada no clube, tendo sido o último campeonato nacional conquistado em 1993-94. A última grande figura do ciclismo do Sporting foi uma descoberta de um também super atleta ligado à modalidade, João Roque, outro dos nossos campeões. Num país que sempre teve uma enorme vocação para os descobrimentos, ele encontrou em 1968 Joaquim Agostinho pelas estradas de Torres Vedras, já com 25 anos de idade. Tornar-se-ia rapidamente num verdadeiro campeão das duas rodas e referência mundial, contando sempre e em qualquer parte do país com milhares de pessoas a apoiá-lo. Ao longo da sua carreira internacional, conquistou um segundo lugar na Volta à Espanha a apenas 11 segundos do líder. Correu por 13 vezes a Volta à França, tendo obtido por 2 vezes o terceiro lugar na classificação geral individual, um verdadeiro campeão, o qual homenageamos no final do DVD com um vídeo em seu tributo. No hóquei em patins não podíamos passar sem fazer referências ao melhor hoquista de todos os tempos, António Livramento, que coadjuvado por Ramalhete, Xana, Júlio Rendeiro e Sobrinho, conquistaram em 1977 a primeira taça dos clubes campeões europeus para Portugal, superiormente orientados pelo técnico Turcato Ferreira, uma equipa irrepetível que era o 5 do Sporting e o 5 da Seleção Nacional. Uma das últimas grandes tardes da mítica nave de Alvalade, situada por baixo da bancada nova do antigo estádio José Alvalade, foi a finalíssima de handball que opôs o Sporting ao Futebol Clube do Porto. Com um ambiente verdadeiramente espetacular, os Leões venceram por 22-19 e sagraram-se pela 17ª vez campeões nacionais, sendo nesta modalidade, como em muitas outras, a maior potência desportiva nacional, com grande vantagem sobre os mais diretos adversários. Um pentacampeonato, o único da história da modalidade, um tetra e 7 campeonatos nacionais em 8 edições atestam a hegemonia na modalidade do Sporting em longas fases de uma história com pouco mais de meio século em Portugal. Na antiga variante de handball de 11, os Leões somaram 3 campeonatos nacionais e 20 campeonatos regionais, sendo por isso uma modalidade com imensa história no clube de Alvalade. A natação, não sendo uma modalidade fundadora, enraizou-se de maneira significativa no clube desde os anos 20 do século passado. Fiel à sua história, o Sporting continua a juntar à competição as atividades de ensino, formação e de lazer, agora nas modernas instalações do edifício multidesportivo Açoriana Seguros. Destaque para o regresso da prática do polo aquático, modalidade em que o Sporting foi rei na década de 20. A ginástica como desporto base faz parte da história do Sporting praticamente desde a sua fundação, tanto nas versões competitivas como recreativas. Nestas imagens estamos a ver um sarau realizado no Coliseu dos Recreios e que todos os anos conta com a presença de imensos espectadores e amantes da modalidade. A título de curiosidade, em 1982 estavam inscritos mais de 7.000 atletas nas diversas classes e variantes de ginástica do Sporting. Um verdadeiro serviço público a Portugal que contou durante anos a fio com a especial dedicação do professor Reis Pinto, falecido em 2004. No entanto, o seu legado continua bem vivo nos atuais professores e coordenadores da secção de ginástica do Sporting Clube de Portugal. Outras modalidades, como o halterofilismo, full contact, pugilismo, judo, karaté, taekwondo, têm o seu nome inscrito a letras de ouro na história do Sporting Clube de Portugal. Outras de maior perícia, como o xadrez, o tiro com arco, o tiro à bala e o bilhar, com a referência obrigatória para o campeoníssimo Jorge Triaga, são outros exemplos do ecletismo do Sporting, único clube a ter esta dimensão verdadeiramente global em Portugal. Mais de 30 modalidades praticadas no clube desde a sua fundação, tendo sido campeão nacional em praticamente todas elas. Foram 13.475 os títulos conquistados em 101 anos de vida, um feito inigualável.
Nestas imagens podemos ver parte do jogo em que, pela primeira vez, uma equipa portuguesa consegue chegar a uns quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Europeus de Ténis de Mesa. A equipa, composta pelos atletas Pedro Miguel Moura, João Portela e Nuno Dias, que junta conseguiu o primeiro pentacampeonato nacional de ténis de mesa e que viria a dar lugar aos 11 títulos nacionais consecutivos que o Sporting Clube de Portugal viria a conquistar. Uma modalidade em que nenhum outro clube iguala aos feitos leoninos, tendo no total os Leões conquistado 29 títulos nacionais. No ano do centenário do clube, o futsal conseguiu mais um feito único para o Sporting, conquista da dobradinha ao eterno rival Benfica em ambas as finais. Neste momento, o futsal apresenta-se como uma modalidade em rápida ascensão em Portugal, com um imenso público a viver as emoções do jogo. O Sporting, no total de 17 edições de campeonatos já realizados, soma 8 conquistas. Aqui, imagens da última partida para o Campeonato Nacional de 2005-2006, tendo sido a mesma considerada por toda a crítica como o melhor jogo de futsal de sempre em Portugal. Um jogo onde a emoção foi do primeiro ao último segundo, com 3 golos a serem marcados nos últimos 45 segundos. Uma vitória justa do emblema de Alvalade por toda a época fantástica realizada em 32 encontros, apenas uma derrota.